sendo além da teoria, né? Aí eu vou até apresentar um pouco da linha lúdica para vocês. Para esse dia, a gente quis trazer alguma coisa que mostrasse mais as áreas de atuação do farmacêutico. A gente teve um pouco disso ontem, né, no dia anterior, com a parte falando da palestra PET, mas a gente queria mais trazer para essa área do farmacêutico de cuidado, prevenção, promoção, no manejo da saúde, e aí sobre o protagonismo que o farmacêutico pode desempenhar dentro dessas áreas. E aí hoje, para falar sobre esses assuntos, a gente vai ter a nossa grade do dia, começando agora às 2 horas, para falar de farmacovigilância durante o período da Covid, com a Elaine Capucho. Depois disso, a gente vai ter a nossa pausinha ali de 15 minutos e voltamos às 3h30 para falar de análises clínicas com a Hee-Chung Kang, que é hematologista da UF. Depois vai ter mais uma pausinha. E após isso, a gente vai ter para falar de farmácia e oncologia clínica com a Roberta Guerra. E aí, a Tami também, eu vou chamá-la aqui agora, porque ela vai explicar como é que vão acontecer os sorteios que já estão rolando e o sorteio que vai acontecer hoje no final da palestra. A gente já avisou algumas dessas coisas hoje lá no Telegram, mas aí ela vai chamar aqui para relembrar todo mundo de novo. Tami, tá aí? Oi, gente, boa tarde. Animados para mais um dia de evento? A gente está muito. Então, como foi falado ontem, os sorteios que estavam acontecendo no Instagram, eles fecharam às 20 horas e eles vão ser divulgados os resultados durante os intervalos do evento hoje e amanhã. Hoje a gente vai ter a divulgação do resultado do sorteio da IBAP, que é o sorteio de perícia criminal, do curso de perícia criminal, e os outros cursos ficarão para serem sorteados amanhã às 18h20. Então, lembrando sempre que vocês precisam estar presentes para que a gente consiga contabilizar vocês como ganhadores e não elejam um novo ganhador caso vocês não apareçam. Então, fiquem de olho para não perder isso. Em relação aos sorteios que estão acontecendo exclusivamente aqui, que é o sorteio do Grupo Voito para o curso de Power BI e os sorteios da Racine, eles ainda estão abertos. Então, a gente vai deixando por aqui os QR Codes para vocês conseguirem acessar e se inscrever nos cursos, caso vocês ainda não tenham se inscritos. E só um aviso que o sorteio da Voito ele vai fechar hoje, porque amanhã a gente vai sortear ele e a gente já precisa ter a planilha fechada com todo mundo. E aí vão até enviar aqui no chat do YouTube daqui a pouco os links dos 2 sorteios. E antes da gente prosseguir, né, eu vou passar um videozinho rapidinho do Instituto Racine. Ontem teve muita gente mencionando, até quem não era da Racine estava mencionando, e eles mandaram um vídeo pra gente, e aí eu pretendo passar ele aqui rapidinho antes pra gente começar a próxima palestra. Aqui. O Instituto Racine foi fundado em 1990 e tem sede em São Paulo, a maior metrópole da América Latina. Seu propósito é desenvolver e realizar programas educacionais voltados à capacitação e ao aprimoramento de profissionais e instituições com diferentes níveis de aprofundamento. Possui um amplo portfólio de atividades e serviços educacionais e sua atuação é centrada nos setores da saúde humana e animal, industrial farmacêutico, cosmético, químico, farmoquímico, de saneantes, de alimentos e de materiais de embalagem. Abarcam também o varejo de produtos sujeitos à vigilância sanitária e o de logística especializada. Com uma extensa produção acadêmica, o Instituto Racine já emitiu mais de 250 mil certificados a profissionais que realizaram seus cursos e atividades no Brasil, na América Latina, na Europa e em África. Buscar melhorar a sociedade, intervindo nela por meio da educação, tem sido um privilégio e uma missão que o Instituto Racine conduz com responsabilidade e orgulho, cumprindo há 3 décadas o papel que traçou para si, de desenvolver competências e mobilizar saberes. Voltamos. Então, era isso, desses avisos que a gente tinha antes da palestra. Eu vou botar também aqui agora na tela o formulário da Voito, para vocês preencherem quem ainda tiver interesse. E participem dos sorteios, os do Instagram já fecharam.
E agora, por exemplo, vou começar a falar um pouco mais da próxima palestra que a gente vai acontecer daqui a pouquinho. Para começar o dia, né, a gente decidiu trazer um pouco de farmacovigilância, porque durante o período da pandemia foi uma área da farmácia que com certeza teve muito trabalho, com tanto de notícia e coisas que aconteceram. E, em resumo, assim, para quem, caso alguém não saiba, porque também tem um pessoal mais novo na faculdade, farmacovigilância é aquela área, basicamente, onde o farmacêutico pode atuar na monitoração, acompanhamento, controle de qualidade, uso, acompanhamento de efeitos adversos de medicamentos e tratamentos também, por exemplo, no caso da vacina, também entraria nessa área de farmacovigilância. Então, todo esse cenário da Covid também que a gente teve acaba facilitando muito para tenha sido uma área bem movimentada, e foi uma área também que a gente acabou não trazendo no ano passado e a gente achou que seria interessante trazer. E aí, desse modo, né, para falar com a gente hoje, agora, a gente trouxe a doutora Elaine Capucho, e aí agora vocês vão ver que eu fiz um pouco o meu dever de casa, e que ela já fez bastante coisa, e eu separei aqui algumas coisinhas que dê para citar do currículo dela. Ela foi graduada em farmácia industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto, é especialista em farmácia hospitalar e em farmácia clínica pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, é professora adjunta do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências da Universidade de Brasília. Ela atua como gerente de riscos do Hospital das Clínicas, como gerente de riscos dos hospitais das clínicas da USP de Ribeirão Preto, e presidiu a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde entre 2012 e 2013. O pessoal já pode colocar na tela? A gente começa um pouquinho antes, acho que não teria problema. Aqui, vou interromper meu compartilhamento aqui da tela. Boa tarde. Boa tarde. Prazer, Miguel, estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Já falei lá no chat, oi, oi. Ontem eu estava até brincando que eu não tinha nem roupa para falar com gente importante. Eu adoro estar com vocês. Eu sou professora da Universidade de Brasília e eu tenho muita saudade dos alunos. Tinha um pessoal animado também quando a gente divulgou, que falou, meu Deus, a Elaine vai estar lá. E aí começou a falar também, a gente ficou todo, nossa. É um prazer, Miguel. Fico muito feliz com o convite. É bom demais estar com os alunos. E você disse que teve muito trabalho. É muito trabalho, ainda é. Cada hora uma notícia diferente sobre as vacinas, sobre os medicamentos que a gente precisa atuar, né? Você vai compartilhar a tela, algum slide? Vou. Já podemos começar então? Vou sim. Pode começar um pouquinho Posso antes. Compartilhar? Pode. Não, tá ótimo. Então, vou introduzindo, então, enquanto o pessoal vai chegando, que às vezes eles vão chegar às 14 horas, né? Então, mais uma vez, agradecer o convite. É sempre um prazer estar com os alunos. Eu adoro estar dentro da universidade. Eu estou cedida à Anvisa, então, como gerente de farmacovigilância, desde março desse ano. Por isso, estou um pouco afastada das salas de aula, né? Então, eu sinto essa falta danada. Sou professora de Vigilância Sanitária e de Gestão aqui na Universidade de Brasília. Bom, pessoal, como o Miguel introduziu aí, né, eu sou farmacêutica e a incumbência aqui é não só falar da farmacovigilância, do que a farmacovigilância faz, mas do papel do farmacêutico, né, nessa área. E o que eu posso dizer para vocês é que há algum tempo, alguns aninhos, quando eu comecei, né, quando eu fiz a faculdade, a gente mal falava de farmacovigilância. Isso estava dentro de uma disciplina, pelo menos na minha universidade, dentro da disciplina de assistência farmacêutica, se falava alguma coisa de farmacovigilância, né, sobre reações adversas, sobre a talidomida, e aí acabava por aí, em uma aula dentro de uma disciplina. E aí, quando eu fui atuar, né, como o Miguel apresentou, eu fui gerente de risco do Hospital das Clínicas, eu comecei como farmacêutica, né, da farmacovigilância do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, lá na USP, e eram 860 leitos, e a gente tinha 7 notificações por mês de eventos adversos. Eu fiquei pensando, bom, só de reações adversas, se a gente pensar que tem 860 pessoas internadas aqui por dia, eu deveria ter alguma notificação por dia, né? E 7 notificações no mês era muito pouco. Isso só num raciocínio lógico a respeito de reações adversas. Quando a gente vai para o conceito de farmacovigilância,
né, que já nessa época, que era 2002, né, eu estava formando, eu formei em 2004, a OMS trouxe um novo conceito para a farmacovigilância que amplia o conceito que antes, e ainda tem gente que confunde, que acha que farmacovigilância é só reação adversa a medicamento. A farmacovigilância, ela atua com todo e qualquer evento adverso relacionado ao uso de medicamento, inclusive erros de medicação, intoxicação, né, queixas técnicas, ou seja, desvios de qualidade, né. Então, a farmacovigilância é tudo isso. E eu sempre fui assim, não, peraí, antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu estudar esse negócio aqui, né. Então, aí eu comecei a estudar e naquela época ainda não tinha isso tudo que a gente tem disponível, eletrônico, né, que vocês têm de facilidade de acesso. Naquela época era pouca coisa que a gente tinha eletrônica, eu ficava escrevendo para a Anvisa, pedindo livro impresso, né, desde a faculdade, para eu poder estudar um pouco mais. Eu tinha um livrinho que a Anvisa lançou também nessa época, a Anvisa estava comemorando como Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, junto à Organização Mundial da Saúde, há 20 anos, eu vou falar um pouquinho disso na minha apresentação, e aí eu comecei a estudar esse negócio e falar, peraí, a farmacovigilância é muito maior que isso, né? E aí comecei a estudar e tentar aprender um pouco sobre o assunto, desenhar os processos e melhorar os processos internos no hospital. Foi assim que eu comecei, né, nessa área, e tinha muito pouca coisa. Foi assim também que eu vi a necessidade de escrever um livro com tudo que eu tinha aprendido, já aí pensando de 2005, mais ou menos 2006, até 2011, né, que eu lancei o livro de farmacovigilância para compartilhar um pouco do aprendizado desses anos, né. E aí, ao longo desse tempo todo, eu fui trabalhando esse assunto e ampliei para a segurança do paciente. Então, em 2007, a gente fundou, né, o primeiro comitê que se tem notícias de segurança do paciente do Brasil, em hospital público, lá em 2007, antes, né, da legislação oficial no Brasil. A legislação é de 2013, então 6 anos antes. E, naquela época, uma jovem farmacêutica querendo que a gente notificasse os erros de medicação. E muita gente riu, né, falando, nossa, o que essa menina está aqui falando de eu que tenho tantos anos de prática, notificar algum tipo de evento adverso. Então, foram muitos desafios ao longo desse tempo, que dá um pouquinho de casca grossa para hoje estar aqui enfrentando algumas fake news, né, algumas informações que a gente tem que ir, às vezes, combatendo, às vezes só, né, mostrando com a verdade, com clareza, com transparência, o que tem acontecido, com monitoramento não só das vacinas, mas também de todos os medicamentos em uso no Brasil. Porque a farmacovigilância, ela se focou muito esse ano, claro, e tem que ser, né, no mundo inteiro, para a farmacovigilância das vacinas contra a Covid-19, mas a farmacovigilância faz a avaliação dos medicamentos todos que estão no mercado, inclusive os isentos de prescrição. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui a tela. Eu fico à disposição, viu, para vocês fazerem perguntas. Depois eu vou tentar reduzir a fala para que vocês possam também fazer perguntas, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês, quero ver se vocês conseguem ver. Vocês estão conseguindo ver, Miguel? Eu já coloquei aqui na tela, tá aparecendo aqui no cantinho. Então, tá ótimo. Então, vamos falar sobre a farmacovigilância aqui na perspectiva da Anvisa, né? Porque, olha, eu trabalho há tantos anos, eu falei até o ano que eu formei, né? Já denunciando a minha idade, mas estar na Anvisa é diferente. Estar na agência regulatória é fazer a farmacovigilância sob uma outra perspectiva. Então, como eu falei para vocês, eu comecei na farmacovigilância de hospital, né? Ali eu tinha a chance de ver um evento adverso acontecendo, de estar com o paciente, de conversar com os pacientes, com a equipe de saúde, de ir ao prontuário, investigar, isso tudo traz muita coisa, né? Muitos elementos para você tomar decisão. Aqui na Anvisa, a gente tem que contar que os profissionais de saúde façam esse tipo de trabalho, que nos tragam o melhor tipo de informação disponível, né? O que eles tiverem de informação para que a gente possa tomar decisão. E eu brinco assim, né? Porque
antes, quando eu estava no hospital, e depois eu tive a oportunidade de implementar ou de promover melhorias em 40 hospitais universitários, em serviços de farmacovigilância, segurança do paciente, qualidade, enfim, nessa parte toda aí de qualidade do cuidado, e que foram os hospitais universitários da rede ABSER, nós, nessa época, eu falava, olha, gente, se a gente não qualificar a informação, o que a Anvisa vai fazer com essa informação? Porque a Anvisa não está do lado do paciente, não consegue, eu falo ao lado assim, né, na atenção, não, claro que nós estamos sempre para proteger a saúde da população, o que eu quero dizer é que eu não estou lá dentro da instituição de saúde, por exemplo, para olhar um prontuário, né, automaticamente, ao mesmo tempo, e poder tomar decisão. Então, por isso que é tão necessário que tenha profissionais espalhados pelo Brasil inteiro para fazer esse tipo de informação. Então, só para vocês terem uma ideia, já que a encomenda é falar um pouquinho do papel do farmacêutico também, né? Além de mim, que sou gerente, que sou farmacêutica, 90% da nossa equipe de técnicos são de farmacêuticos, né? Então, só para vocês imaginarem a importância desse profissional, né, para a avaliação das notificações que chegam aqui na agência, né? Então, falando um pouquinho sobre o que é essa farmacovigilância, né? No pré-registro, na pré-autorização, a farmacovigilância, ela tem já alguma participação do ponto de vista regulatório, né? Então, a gente já participa da avaliação do que acontece dentro dos estudos clínicos. Só que esses estudos clínicos, eles trazem amostras menores, mais homogêneas, né, de pessoas, né, elas são selecionadas, por exemplo, normalmente, num primeiro momento, as gestantes não entram, as crianças não entram, as pessoas com comorbidades não entram nos estudos clínicos, né, isso inicialmente nos estudos. São critérios rígidos de exclusão, então, quando eu falo não entro, né, essa exclusão é feita. E os estudos têm curta duração, né? Independente, comparando o tempo que um produto pode ficar no mercado, ele sempre vai ser curta duração, né? Então, o tempo, né, de 1 ano, 2 anos de um estudo clínico, ele dá uma informação limitada quanto à eficácia e a segurança. Mas essa informação é suficiente para tomar a decisão se o benefício supera o risco, se o benefício supera o risco, né? Se há, então, essa avaliação de que é eficaz e é seguro dentro daquelas condições, e aí essas condições é que vão para a bula, né, que a gente faz uma avaliação, quando eu falei que a farmacovigilância ela participa desse processo, é que ela avalia um plano de gerenciamento de riscos. Nenhuma tecnologia, nenhum medicamento ou vacina, e aí vacina é um tipo de medicamento, mas é importante a gente, né, frisar, é isento de riscos. Né? O que acontece? O benefício supera o risco. É essa avaliação que é feita, né, para ele estar no mercado. Só que com essas limitações de avaliação, tem que ter uma avaliação lá na frente no pós-comercialização, no pós-uso, né? Então, é um número muito maior de pessoas, né, utilizando, igual agora, vamos pensar assim, um determinado tipo de vacina fez a avaliação com 5.000 pessoas, um estudo com 5.000, e ele agora, né, está sendo administrado em bilhões de pessoas ao redor do mundo, e com pessoas muito heterogêneas. Então, a gente vai começar a ver eventos raríssimos, que às vezes não aparecem, né, dentro de um estudo clínico, eles vão começar a aparecer fora, e a gente precisa monitorar isso o tempo inteiro para saber, será que essa balança, sempre pensem assim, né, se essa balança benefício-risco, ela se mantém positiva para os benefícios? Quando essa balança se inverte, os riscos ficam maiores, e aí pode ser para toda uma população, pode ser só para uma parte da população, né? A gente vai restringindo. Então, por exemplo, olha, continua sendo melhor para determinada população, mas, sei lá, vamos supor que foi o que aconteceu agora, né? Pacientes que têm histórico de síndrome de extravasamento capilar, elas não devem está contraindicada a administração de vacinas de adenovírus contra a Covid-19. Então, quando a gente viu isso foi no pós-comercialização, né? Na farmacovigilância. E aí a gente faz o quê? Inclui em bula. Então, restringe a utilização nessa população que já se viu que o risco é maior que o benefício. Ah, não, é para todo mundo, está acontecendo um evento muito comum e grave. Aí se retira
o produto, e eu estou dando exemplo da vacina, mas se retira o produto do mercado. Então, é nessa hora que quase ninguém vai ser excluído, né? E no caso das vacinas contra o Covid, especialmente, os grupos justamente que foram excluídos lá no registro é que foram prioritários na vacinação. Então, a gente tem que acompanhar isso de perto, né? E a gente fala que é longa duração, mas o que eu posso dizer é que é eterno, né? Enquanto o produto estiver no mercado, é vitalício, pelo ciclo de vida todo do medicamento no mercado, né? Então, a gente vai fazer a farmacovigilância todo o tempo para qualquer medicamento que esteja no mercado brasileiro. E isso é em qualquer parte do mundo de países com agências regulatórias fortes que estão fazendo farmacovigilância. Então, isso independente se é para vacina contra a Covid-19, para qualquer medicamento, se faz necessária a farmacovigilância, certo? Bom, então ainda, né, o que eu falei para vocês, a gente identifica riscos, identifica os benefícios e permite fazer um plano de gerenciamento de risco. Mais uma vez, não há nenhuma tecnologia que é isenta de riscos. Nós vamos fazer, então, esse monitoramento e esse gerenciamento dos riscos. E em qual documento que isso está? Existe um plano formal que aí diz o que a indústria vai fazer para, né, permitir o uso seguro desse medicamento, do medicamento que ela produz, e existe a bula. A bula é um documento oficial do produto dentro do que foi aprovado pela agência reguladora. Então, a agência reguladora aprova, né, o produto de acordo com os dados que são submetidos, né, e ela pode fazer alterações nessa bula, como a gente fez muitas. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, né, só esse ano, e a gente faz para todos os medicamentos. A gente vai começar, inclusive, a publicar isso para que todos saibam quais são essas mudanças que estão acontecendo. Mas se é uma mudança que vai impactar, por exemplo, no modo de uso do produto, é uma mudança que impacta significativamente em como a população vai utilizar, ou o próprio prescritor vai prescrever, a gente publica um alerta, conta para todo mundo. Senão, a gente só faz alteração. Por exemplo, incluir diarreia como uma reação adversa dentro de um medicamento que foi visto na pós-comercialização, que isso pode acontecer. Então, está lá na bula, está comunicando os riscos. O que é a bula? Nada mais do que comunicar os riscos se existem, e aí a balança vai ter que ser vista pelo prescritor. Por isso que é tão importante, quando a gente fala assim, olha, tem que ter uma avaliação de benefício e risco e tem que ter prescrição. E aí, para os medicamentos isentos, né, de prescrição médica, que o farmacêutico esteja ali para orientar e avaliar e auxiliar nessa avaliação, né, nesse balanço benefício e risco. E aí, o que acontece na farmacovigilância? Qual é a missão? Uma missão básica, né, que vocês podem imaginar, monitorar a relação benefício-risco o tempo inteiro. Se essa balança se modifica para todos os produtos. E aí a gente olha não só para o que está acontecendo aqui no Brasil, como olha para o que está acontecendo lá fora também. Então, eu mostro aqui para vocês algum exemplo, né, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, mas a gente consegue ver o que está acontecendo nos outros países, até para a gente se antecipar, né, e para a gente também falar, opa, aqui nós não estamos vendo, será que não estamos vendo porque não está acontecendo, ou não estamos vendo porque ninguém está notificando? E aí a gente tem que estimular a notificação, por exemplo, como a comunicação de risco. Bom, então, aquele tal conceito que eu falei lá de 2002, né, ele fala o seguinte, que a farmacovigilância é uma ciência, então ela tem métodos, ela tem uma forma de fazer que todo mundo utiliza, né, e isso faz com que a gente possa se comparar. Então, como que a gente se compara com outros países? Porque nós usamos os mesmos métodos, né, então a gente consegue se comparar. São atividades relativas a detectar, então, detectar um evento adverso, avaliar, né, o quanto ele é grave, o quanto, se ele está previsto, se não está previsto, né, se ele é esperado ou não, qual é a frequência que ele acontece, se ele é raro, se ele é comum, muito comum, e aí compreender tudo isso no contexto que a gente vive, né?
Então, quando começaram alguns países, por exemplo, estou dando muito exemplo de vacina porque está muito presente na vida de todo mundo, né? Esse ano, que alguns países falaram, não, eu não vou usar determinada vacina para determinado público. E aí começavam a questionar, e no Brasil? Poxa, no nível de transmissão que a gente estava da doença em si, né? E em mortes na casa dos 3 mil, acima dos 2 mil mortos por dia, o nosso risco da doença Covid-19 era muito maior do que os riscos dos eventos adversos das vacinas. Então, é sempre quando a gente vai fazer essa avaliação, essa compreensão dos eventos adversos, a gente tem que pesar para que doença é. Então, você é muito mais tolerante com os eventos adversos quando é para uma doença grave, por exemplo, né? Uma doença que pode ser fatal, como câncer, do que, por exemplo, como algo que é para prevenir gravidez, como anticoncepcional. Né? Então, a gente pesa isso, sempre para qual medicamento, né? Qual medicamento qual é o tipo de evento adverso e para qual doença, né? Com que público isso acontece. Então, esse balanço sempre é feito considerando tudo isso. E aí também a OMS traz uma novidade para a farmacovigilância, no conceito de farmacovigilância, que não é só detectar, avaliar e notificar. A farmacovigilância, ela tem que prevenir eventos adversos. Então, eu sempre falei isso, eu tento colocar, e eu estou falando aqui para um monte de jovens, pensem o seguinte, a gente precisa prevenir. Sabe aquele velho ditado que prevenir é melhor do que remediar? Né? Então, se a gente puder prevenir eventos adversos, que a gente o faça, especialmente quando a gente fala de erros de medicação, que são preveníveis. Né? Errar é humano, errar no conceito é humano, né? Ninguém erra intencionalmente, porque se é intencional não é um erro, né? Então a gente precisa melhorar todo o fluxo do processo do uso do produto para evitar que esse erro aconteça. Por exemplo, com as próprias vacinas, a gente publicou um alerta quando começaram a chegar as várias vacinas, né? Nós publicamos alertas mostrando numa tabelinha, olha, essa aqui prepara desse jeito, essa daqui prepara desse jeito, a via de administração é essa, que é comum para todas, mas o preparo é completamente diferente, por exemplo, entre uma vacina de adenovírus e entre a vacina por exemplo, de RNA, que é a vacina da Pfizer, né? Então, a quantidade de doses dentro de um frasco, né? Então, essas coisas são importantes para prevenir eventos adversos, por exemplo, aqueles são preveníveis. Existem outros, e aí isso está muito agora em voga, muitas discussões acerca, por exemplo, dos eventos adversos autoimunes, né? Que a pessoa é uma idiosincrasia da pessoa, e às vezes a gente não tem como prevenir, porque não há um rastreamento para as doenças. Por vezes, eventos adversos graves podem acontecer por uma reação autoimune, que é uma reação que a pessoa tem aquele produto. Várias pessoas tomam ácido acetilsalicílico, mas algumas pessoas têm reações graves, como anafilaxia, né? Então, isso tem a ver também com a pessoa. Alguns a gente consegue prevenir, por exemplo, a pessoa já teve um evento adverso grave, a gente sabe que ela já teve, ela tem que andar, por exemplo, tem gente que se tatua, vocês já viram isso? Que eu, por exemplo, se tivesse uma reação, eu faria isso, né? A gente vai documentar num cartãozinho que seja, em todos os prontuários médicos que eu for, né? E às vezes as pessoas chegam a se tatuar e falar, olha, eu não posso tomar dipirona, não posso tomar ácido acetilsalicílico, porque é uma coisa da pessoa. Então, se ela já sabe, ela pode prevenir, mas algumas vezes a gente não tem essa informação, né? E quando eu falo em quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos, estamos falando, por exemplo, de falsificação de medicamentos, estamos falando de queixas técnicas, que a gente chama, que são os desvios de qualidade. Qual que é a diferença de um desvio de qualidade para uma reação adversa? Um desvio de qualidade não pode provocar um evento adverso? Pode, mas por conceito a gente fala que ele não chegou até o paciente. Então, eu já detectei, por exemplo, uma alteração de coloração. Eu, na minha época de hospital, peguei muita coisa, por exemplo, fio de cabelo dentro de uma ampola que era para ser estéril, né? Como foi visto antes e notificado antes, a gente coloca como uma queixa técnica, né? Ela não chegou a causar um evento adverso. O evento adverso é quando atinge o paciente. Bom, e aí vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Desde que eu falando do conceito, né, de farmacovigilância, a gente está falando de muita coisa que a gente viu na faculdade, né? Quando eu estava
no hospital, eu resgatei, por exemplo, né, aulas de química farmacêutica, né, quando a gente vai falar, por exemplo, né, de os medicamentos serem quirais, ou dos medicamentos, por exemplo, terem polimorfos, o que é o polimorfismo de fármacos, como eles se formam, porque eu comecei a discutir, por exemplo, a inefetividade terapêutica, que era um tipo de evento adverso, o medicamento não fazia o efeito, né? Então, a gente vai resgatando alguns conceitos bastante importantes da farmacotécnica, da tecnologia farmacêutica, né? Né, como o Miguel me apresentou, eu fiz farmácia industrial, na época a gente ainda escolhi, para vocês verem, né, a antiguidade da coisa, e aí eu fui resgatando esses conceitos todos para estudar farmacovigilância. Por que eu falo que farmacovigilância é tudo de bom? Porque todo dia é uma novidade, né? A gente tem que estudar o tempo inteiro, não tem rotina, eu não sou muito da rotina, eu gosto mais da vida agitada mesmo, e sempre tem uma novidade. Pode ser o mesmo evento adverso, mas ele chega de uma forma diferente, é o paciente que tem uma comorbidade que a gente precisa estudar. Então, para mim, farmacovigilância é encanto puro, né? É um desafio enorme, mas também nos ajuda a aprender muito, né? Eu já fui parar dentro de sala cirúrgica para entender um evento adverso com medicamento, enfim, são várias coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E essa pandemia trouxe algumas coisas a mais para esse desafio, né? Que é fazer farmacovigilância. Primeiro, uma doença nova. Então, lembram que eu coloquei que a gente olha para o produto e para qual doença ela é? Se a gente vai avaliar os benefícios do produto frente e os riscos do produto frente a uma doença, se a gente tem poucas informações em relação à doença, a gente também tem inseguranças quanto a essa balança, né? É claro que nesta altura da pandemia a gente já tem muito mais conhecimento, mas no início, né, foram muitas dúvidas. Não sei se vocês lembram de toda a discussão, aí eu não vou entrar aqui em detalhes, né, em cada tipo de medicamento, mas com o ibuprofeno, por exemplo, teve muitas discussões, né, acerca do uso do ibuprofeno e tantas outras. Eu até coloquei aí no chat, nas minhas redes sociais, a gente fez bastante discussão no início da pandemia a respeito disso. E aí vocês podem seguir lá, que a gente tem muita coisa para vocês lerem, se vocês estiverem interessados nesse tema. E aí, com uma doença nova, né, com estudos mais rápidos, ainda bem, não quer dizer que não fez os estudos foram feitos, inclusive com algumas sobreposições de fases, justamente para trazer essas respostas rápidas, né, e ainda bem que a gente trouxe respostas rápidas. E isso aumenta a incerteza, é claro que aumenta, né? E aí, a gente tem uma outra coisa que aconteceu com as vacinas, né, que é o ciclo de vida abreviado da tecnologia. Porque normalmente o que acontece? O produto é desenvolvido, aí ele é registrado, por exemplo, na FDA. Aí começa a se utilizar o produto lá fora, aí os médicos começam a ver isso sendo utilizado, já começa a ter alguns resultados de vida real, que a gente chama, né? Porque lá nos ensaios clínicos a gente chama de mundo ideal, quando está tudo controlado. Quando vem para a vida real, né, que é para o batidão, aí as pessoas podem usar equivocadamente, as pessoas podem prescrever equivocadamente, e a gente tem que monitorar isso, né? Como funciona. E é aquilo tudo que eu já coloquei para vocês, não tem exclusão de pessoas, né? E aí, normalmente acontece, começa a utilizar devagarinho, as pessoas mais arrojadas e mais de experimentar vão prescrevendo, vão utilizando, mas isso vai devagar até que, por exemplo, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, define por incorporar no SUS, e aí o SUS passa a utilizar. Então, a gente tem milhões de brasileiros utilizando o produto. Ou é um produto de baixo custo que está nas farmácias e aí ele começa a ser muito prescrito e milhões de pessoas começam a utilizar. Então, vai levando um tempo para chegar a milhões de pessoas utilizando. Com as vacinas, não, né? Já chegou no mercado com milhões de pessoas utilizando ao redor do mundo, agora a gente pode falar em bilhões, né, de pessoas utilizando. E aí, isso também traz né, mais riscos, né, porque você não dá tempo de ir conhecendo o produto ao longo do tempo, e a gente precisa estar ali atento o tempo inteiro, né? Eu posso dizer que, além dos quilos a mais, desde que eu entrei na Anvisa, foram por noites mal dormidas, né? Foram diversas noites em claro, estudando, tentando entender por que esse tipo de evento acontecia, o que a gente tinha que fazer aqui e até hoje, né?
a gente vai monitorando porque as coisas vão aparecendo. Como eu falei para vocês, aquilo que era raro, raríssimo, em milhares de pessoas a gente não via, em milhões de pessoas, em bilhões de pessoas pode começar a ver. Outra característica importante, né, e aí mostrando nessa necessidade de vigilância desses produtos, é que o mundo inteiro está olhando para os mesmos produtos. Na Covid isso aconteceu. Ao longo da vida, né, numa vida, entre aspas, na vida pré-Covid, digamos assim, na pré-pandemia, os interesses podiam ser diversificados, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Conitec implementou tal medicamento lá, incorporou. Então, a gente passa a monitorar, olha, vamos ver agora em milhões de pessoas como que isso vai funcionar aqui. Enquanto isso, outro país está utilizando outro mais novo, ou que está incorporando outro depois. Então, cada um estava olhando para as suas prioridades. No nosso caso, aqui a gente começou, agora com a pandemia, todo mundo olhando para o mesmo produto ao mesmo tempo. Então, a chance da gente detectar riscos mais rapidamente é ainda maior, né? E aí, tivemos outro desafio, né? Nós tivemos uma alta demanda por medicamentos, não só as vacinas, né? Que aí é o mundo inteiro mesmo querendo, mas também por outros medicamentos, como os medicamentos para intubação orotraqueal. E aí nós tivemos um desabastecimento, não sei se vocês lembram, a ponto de amarrar paciente, a ponto de intubar paciente sem todos os medicamentos devidos, né? E, além disso, né, alguns medicamentos estavam caindo em desuso porque eram medicamentos com maior risco, eles começaram a ser utilizados novamente. Mais do que isso, para a Covid, principalmente no início, estava se conhecendo, e também entre a primeira e a segunda onda, teve uma diferença no perfil dos pacientes. E alguns medicamentos precisavam ser usados por mais tempo do que o normal, do que estava em bula, né, por períodos diferentes, com a administração diferente. Então, tudo isso a gente chama de off-label, aquilo que não está aprovado em bula pela agência regulatória. E aí isso diminui a segurança, né? Porque nós temos o desabastecimento e tudo mais. E, além disso, foi aprovado no Congresso Nacional a possibilidade de importar sem registro na Anvisa, né? E a Anvisa o que fez, diante disso, uma legislação, né, uma RDC para minimizar os riscos, e aí, de novo, lembra do benefício-risco? Então, a Anvisa aprovou importar sem registro. A Anvisa está ficando doida, né? Não, primeiro que teve uma iniciativa do Congresso Nacional, mas também a Anvisa pesou o quê? Peraí, o mercado não está abastecendo, não está dando conta, o nosso mercado interno, o que é registrado, não está dando conta de abastecer, né, de atender a demanda, né, aqui da pandemia. Então, o que a gente deve pesar e como que a gente pode fazer para minimizar esses riscos? De novo, o gerenciamento de riscos, né? Só que a importação não tinha uma quarentena, era importar e usar diretamente. Então, medicamentos vindos escritos em turco, em inglês, em alemão, chegaram ao Brasil para ser utilizados em um momento de pandemia. Isso sim traz mais riscos e, mais uma vez, maior necessidade de vigilância. Então, os dados de farmacovigilância, eles são usados também para tomar essas decisões, né? A Anvisa vai prorrogar isso, prorrogar essa medida? O que está acontecendo? Esse risco ainda está aumentado? Está havendo muito evento adverso? Então, as perguntas vêm para quem? Para a farmacovigilância. A tendência no mundo todo é agilizar a chegada de medicamentos. Por exemplo, o Brasil mesmo já tem uma legislação desde 2017 que agiliza a entrada de medicamentos, por exemplo, como medicamentos para câncer e medicamentos para doenças raras, com entrada com dados de fase 2, né, estudos clínicos de fase 2. A fase 3 continua acontecendo, né? Mas essa fase 3, ela vai... Ela pode... Só um minutinho, gente. Sabe onde está minha agenda? Lá? Desculpa, gente, é minha filha aqui interrompendo. Então, com a fase, os estudos chegando com fase 2, lembra que a gente falou com menos informações? Eu tenho ainda menos informações, eu vou precisar de uma farmacovigilância forte para avaliar se esses produtos mudam o perfil benefício-risco quando eles estão no mercado, né?
Então, eu enxergo isso, e até por isso que eu aceitei o convite da Anvisa, como uma oportunidade, né? É sim um grande desafio, como eu falei para vocês, são noites em claro, ainda não foram, agora menos, mas no início foram muito mais, noites em claro, quilos a mais, né? Saúde, às vezes, dando uma rateada, mas por quê? Porque é uma oportunidade também de fortalecer a farmacovigilância no mundo, né? É um movimento mundial, né? Então está todo mundo querendo que a farmacovigilância funcione e dê informações sobre os eventos adversos. Houve uma aceleração do uso de tecnologia da informação para tudo, né? Então também para a comunicação. Então a gente está em comunicação, por exemplo, com a Organização Mundial da Saúde, com as agências regulatórias aqui da região, que a gente chama da América Latina. A gente está em reunião todo mês, minimamente, com todas as agências regulatórias só sobre vacinas contra a Covid. Então, é um movimento, né, que acelerou essa troca de informações e pode fortalecer de fato. Além disso, a população está mais interessada no assunto. A população mal lia bula, né? Não quero ver isso não, Deus me livre, senão não tomo, não é assim que as pessoas falam? E aí, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de disseminar a comunicação sobre a saúde, falar sobre farmacovigilância. A Anvisa fez a sua primeira campanha sobre farmacovigilância, uma campanha institucional, esse ano, né? Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Da gente ter levado isso, mas também por quê? Porque as pessoas estão a fim de ouvir e de ver, estão seguindo as redes sociais na Anvisa. Antes era muito seguido só pelos profissionais de saúde que tinham interesse em vigilância sanitária. Agora não, a população está ali seguindo a Anvisa, eu quero ver o que a Anvisa está falando, né? Enfim. Então, é uma oportunidade de fortalecer a farmacovigilância. E para isso, como eu falei para vocês, não adianta ter só gente aqui no nível federal. Tem que ter pessoas espalhadas no Brasil inteiro. Em breve a gente vai ter, né, tudo der certo, uma parceria muito forte com as farmácias também para a notificação de eventos adversos de medicamentos. Então, contar com os farmacêuticos das drogarias espalhadas pelo Brasil inteiro e por aí vai, né? A gente precisa de cada um dos profissionais de saúde. É claro, aqui a encomenda falar mais dos farmacêuticos, mas de todos os profissionais olhando para isso, né? Outros profissionais muito importantes, além dos prescritores, né, médicos e odontólogos, são os enfermeiros que estão nos hospitais, que administram os produtos, que veem as reações acontecer, né? Bom, e aí, só para falar um pouquinho para vocês do monitoramento, né, de medicamentos na Anvisa, um pouco do histórico da farmacovigilância, é que a primeira notificação de eventos adversos, ela tem, né, histórico de ter sido um artigo falando sobre o uso de éter, né, na anestesia. Outro evento adverso muito grave que aconteceu foi em 1937, que houve 107 mortes, a maioria de crianças e bebês, né, por sulfanilamida, né, solubilizada com dietileno glicol. Isso provocou, inclusive, o suicídio do químico que fez esse produto, que ele ficou muito chateado por não ter conseguido evitar. Na verdade, ele estava achando que estava no máximo fazendo um elixir de sulfanilamida e ele solubilizou dietileno glicol. Agora, o que é importante, isso voltou a acontecer há pouco tempo, né? Em 2007, na década de 2000, aconteceu novamente por um erro. Aí sim, um erro até por não entenderem muito bem o inglês e tudo mais, e aí solubilizaram de novo medicamentos em dietileno glicol. A talidomida, que todo mundo já conhece, foi aí um marco importante para a farmacovigilância acontecer, né? Porque ali se falou, peraí, a gente precisa registrar os produtos que estão no mercado, a gente precisa fazer ensaios clínicos e nós precisamos fazer farmacovigilância daquilo que fez ensaio clínico. Na época, a talidomida, não tem problema com ratazanas grávidas, tudo bem usar para humanos, né? E em 1966, a Organização Mundial da Saúde, então, começou a trabalhar, né, primeiro nisso, assim, precisamos registrar, os países têm que ter um lugar que vão registrar esses produtos, e nós, então, vamos instituir um lugar para fazer esse monitoramento, e criaram o Uppsala Monitoring Center, que é na Suécia, né, que é o Centro Mundial de Farmacovigilância, colaborador para a OMS, né, e nós, no Brasil, estamos ligados ao Uppsala. A Anvisa foi criada em 99, mas a farmacovigilância já acontecia antes no Brasil, lá no Ministério da Saúde, onde ficava a Secretaria de Vigilância Sanitária antes, né, de a Anvisa ser criada.
Com a criação da Anvisa, em 2002, criou-se, né, o projeto Hospitais Sentinela. Antes disso, em 2001, a Anvisa se tornou o Centro Nacional de Monitoramento de Medicamentos junto ao Uppsala. Né? E em 2002 veio o novo conceito de farmacovigilância, que é esse livrinho aí que eu falei que eu pedi, impresso da Anvisa e tudo mais, e a Rede Sentinela foi criada. O que é essa Rede Sentinela, né? Os hospitais do Rio fazem parte dessa rede, que foi criada uma rede de hospitais que pudessem qualificar a informação sobre os produtos e enviar para a Anvisa, né? Ela funciona até hoje, essa rede. Em 2007, houve uma portaria falando que o hospital quer ser de ensino, então ele tem que fazer farmacovigilância. E por que isso? Para poder ensinar para quem está chegando no mercado de trabalho que existe a farmacovigilância, não só a fármaco, a técnico, a hemovigilância, mas aqui o foco é fármaco, né? Em 2009, a gente publicou a nossa primeira RDC no Brasil, isso aqui eu vivi intensamente, porque como eu disse para vocês, né, foi lá mais ou menos em 2006, 2004, 2005, eu atuei dentro da farmácia hospitalar, já tentando evitar erros de medicação, e em 2006 é que eu entrei para a farmacovigilância, né? E aí, em 2009, foi publicada essa RDC falando que toda e qualquer indústria tem que ter farmacovigilância no Brasil. Gente, isso foi um marco, porque eu que estava lá na lida, né, tentava falar com as indústrias, as pessoas não sabiam nem conversar comigo, principalmente as nacionais. E aí depois, com a RDC, todo mundo teve que ter pelo menos alguém para ouvir o que a gente tinha a dizer sobre um evento adverso, sobre uma queixa técnica, né? E essa RDC ela foi revogada o ano passado pela 406 de 2020. Então, ao longo de todo esse processo, né, eu coloco aqui a RDC 2 de 2010, a RDC 7, por quê? Aí vem as aulas de deonto, eu sei, na cabeça de vocês, não estou aqui para fazer decorar nenhuma, até porque elas mudam, né? Por exemplo, a 406, ela veio para revogar de 2009, e por que uma nova RDC para indústrias? Porque a Anvisa se tornou membro do ICH, que é um conselho internacional das agências regulatórias, e há um esforço para harmonizar as regras entre os países. Então, a gente se adequou para harmonizar as regras também de farmacovigilância entre os países. E aí, como eu falei para vocês, a Anvisa é Centro Nacional de Monitorização. O que ela faz? Ela manda os dados de farmacovigilância para a OMS. E aí, já combatendo fake news, não vai dado nenhum nem dos profissionais que notificam, nem dos pacientes, só dados assim, de idade, de sexo, que fazem sentido para avaliar a reação, tá? Então, os dados pessoais, eles são protegidos, a gente segue tanto a nossa lei interna de proteção de dados pessoais, quanto as leis internacionais, as normas internacionais, especialmente da Suécia, onde o Uppsala está, né? E a gente também consegue ver os dados dos outros países. Da mesma forma, a gente não consegue ver quem notificou, com que paciente foi, mas a gente consegue entender se está acontecendo mais com jovens, mais com mulheres, se está acontecendo como o perfil do evento adverso acontece, né? E aí, mostrando para vocês tudo que faz, porque a gente fala de farmacovigilância, parece que é só notificação de evento adverso, né? Isso e muito mais. Então, nós temos avaliação de sumário executivo de eventos adversos mensalmente no caso da vacina para COVID, relatórios periódicos de avaliação benefício-risco trimestral para vacina e semestral para medicamentos. As notificações a gente faz avaliação diária e a identificação dos sinais de segurança de acordo com o que acontece no mundo inteiro, também diariamente, além de monitorar alertas e relatórios internacionais. O que está acontecendo lá fora, né? Será que a gente está vendo tudo o que está acontecendo? E isso tudo retroalimenta aquele plano de gerenciamento de risco que eu falei com vocês. Então, se alguma coisa muda ali do perfil benefício-risco, a gente vai incluir nesse plano de gerenciamento de riscos e muitas vezes isso necessita também de alteração de bula. Bom, então, uma vez identificado o problema relacionado ao medicamento, né, se não atinge o paciente, é o que eu falei para vocês, é uma queixa técnica, existe um sistema próprio para isso, que é o Notivisa. Agora, se atingiu o paciente, pode ser uma reação adversa, erro de medicação, inefetividade terapêutica, outro evento adverso, né, se notifica no Vigimed, que é o Vigiflow, que a gente usa, que é o sistema de Uppsala Monitoring Center, que é um sistema de notificação da Anvisa. E aí,
Para vacinas, especialmente, ainda tem o ESUS Notifica, que é o sistema que o Ministério da Saúde utiliza, e é bom lembrar que o PNI, né, já tem 40 anos, que é o Programa Nacional de Imunizações, ele já fazia farmacovigilância, então é uma parceria, né, para monitoramento dos eventos adversos. Então, com o Vigimed, a gente faz a análise de causalidade diariamente, a gerência de farmacovigilância, são farmacêuticos que estão ali na lida para fazer essas avaliações. Esses dados, então, sobem para uma base de dados mundial, né, como eu falei para vocês, sem os dados pessoais, e aí existe um softwarezinho, né, que é, como eu falei, farmacovigilância é uma ciência, que vai avaliar se né, fazer um tratamento dos dados, a duplicidade, a qualidade da informação, e tem um método estatístico de detecção do sinal, né, e isso vai fazer com que a gente tome decisões ali na gerência de farmacovigilância. Vindos do ESUS Notifica, do outro sistema, a gente participa de um comitê que é o CIFAV, para fazer avaliação, que é um comitê interinstitucional de farmacovigilância, e a gente está fazendo agora a interoperabilidade dos sistemas, que é enviar todos esses dados também para a base de dados mundial. Desafios que o Brasil tem conseguido avançar. Então, aqui, só para vocês verem o que acontece com Vigilize, quando começaram os eventos, né, de miocardite relacionados à vacina de RNA, né, a vacina aqui no Brasil a gente usa só a Pfizer, nós vamos e olhamos e conseguimos comparar Brasil com o que acontece no mundo, olha. Então, não sei se está dando para vocês verem aí em vermelhinho, o índice, né? Esse índice, ele mostra se há uma desproporção. Então, se há uma desproporção, ele mostra para a gente como positivo, como acima de 0. Acima de 0, ele me mostra o quê? Que há uma relação entre miocardite e vacina contra a Covid-19. E aí eu vou fazer uma avaliação se isso é ou não é um sinal de segurança. Então, se ele está positivo e não foi documentado, por exemplo, é um sinal de fumaça, é um sinal de segurança. E a gente vai avaliar. Então, quando a gente pesa, né, e aí faz o peso, entre uma coisa e outra, a gente fala, miocardite pode ser causado, por exemplo, pela própria Covid-19? Pode, né? Então, isso está acontecendo com muita frequência, é um evento comum, está matando, não está matando, é bom prognóstico, então, nesse caso, é um bom prognóstico, não está acontecendo, né, ele é um evento que não é comum, então, a gente vai monitorar, vai incluir isso em bula, mas nós vamos monitorar. Esse é um risco aceitável frente ao risco de ter, por exemplo, miocardite pela Covid, né? Bom, monitoramento dos medicamentos para intubação, como eu coloquei para vocês, né? Só para vocês entenderem aquela pergunta, a gente fez uma pergunta para a Rede Sentinela, se eles sabiam do que estava acontecendo, eles, né, 86% desses hospitais que responderam tinham leito para Covid, e eles responderam, eles não sabiam que a Anvisa, por exemplo, estava liberando medicamentos para intubação orotraqueal com teste de esterilidade no tempo de 7 dias e não de 14 dias, naquela balança benefício-risco, para poder abastecer o mercado. Então, se metade, né, praticamente não sabia, quer dizer que a gente não tinha uma ação de farmacovigilância lá na assistência. Então, a gente fez evento com a Rede Sentinela para falar, gente, fica de olho, notifica, né? Aqui são dados, eu não estou aqui para ler o gráfico com vocês, mas para mostrar que esses são dados de notificações. A gente pegou todos os medicamentos que a Anvisa liberou nessa medida regulatória e estamos comparando. Será que antes do período e agora houve um aumento de notificações? Esse aumento é de notificações de eventos adversos graves ou de eventos adversos não descritos? Então, a gente pegou os principais e viu, assim, que em comparação com a média mensal do ano passado, né, a gente teve um aumento dos principais medicamentos. E aí, será que foram importantes, né? Então, apesar de ter havido um aumento, não foram de eventos adversos graves, tampouco de eventos adversos não descritos. Então, não é um sinal de segurança, mas houve um aumento. Mas também houve um aumento do consumo. Estão vendo o raciocínio? Então, é muito raciocínio em cima de um número. Então, o número ele pode indicar alguma coisa, mas você tem que fazer muita análise para qual doença como é que está o perfil, como está a utilização para a tomada de decisão. Então, os dados de farmacovigilância subsidiam, né, a decisão da Anvisa por manter ou não manter. Por isso que a gente tem que divulgar isso para os profissionais de saúde, falar, olha, se realmente está aumentando evento adverso, vocês não estão notificando, né? Então, a Anvisa
além daquela medida, ainda teve a medida da importação, que eu já falei para vocês, extraordinária e temporária, pensando nessa fase que a gente está vivendo, né, de desabastecimento. Perguntamos se as gerências sabiam, né, de risco, eles sabiam, 82% sabiam, mas tinha 18% que não sabia, e principalmente porque eles receberam, provavelmente, produtos, né, em outras línguas. E aí nós fizemos alerta, olha, gente, está aqui, né, nós temos uma medida, que foi uma medida da agência, mas também há um aumento de risco, né, porque são produtos importados em outras línguas. Além disso, fizemos uma parceria com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde traduzia o material como importador e a gente colocava no site para evitar. Lembra que farmacovigilância também é evitar erros de medicação? Então, nós fomos fazendo alertas, atualizando esses alertas, os informes e tudo mais. Além disso, tem um monitoramento para o uso off-label, né? É importante dizer que, por definição, o uso off-label não é errado, não é um erro de medicação. Às vezes, por exemplo, não foi estudado o produto em crianças, né? E já existe evidência científica disponível que traz segurança para uso em crianças de determinados produtos. Mas o uso off-label por conta e risco do prescritor. Se a agência regulatória não aprovou, ele tem que pesar, né? Existe evidência científica disponível, então o uso off-label ético é o uso off-label que está baseado em evidências científicas, né? E a gente teve, com tudo isso, apoio de sociedades técnico-científicas, né? Eles assinaram pela primeira vez na história, né, apoio e compromisso à segurança do paciente e à farmacovigilância. São instituições que representam a área da farmácia, como a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, de Farmácia Clínica, mas também multidisciplinares, né, como a Sociedade de Qualidade e Cuidado do Paciente, a Sociedade de Anestesiologia, a Sociedade de Medicina de Emergência, de Terapia Intensiva, né, isso tudo foi acontecendo, a de enfermagem, são instituições muito importantes, né, para o uso seguro de medicamentos. E aí, a gente começou a divulgar, como eu falei para vocês, fazer, né, o Notifique a Anvisa. O banner, pela primeira vez do Vigimed, veio para a capa da Anvisa, que eu falo, né, que é a página principal da Anvisa. Então, tá lá, qualquer um de vocês hoje clicam e veem o Vigimed, né, e aí vocês conseguem ter acesso para fazer a notificação. Nós também temos hoje, na página da farmacovigilância da Anvisa, um painel onde está azulzinho ali, vocês clicam e conseguem ver os dados de farmacovigilância, dados abertos, transparência. E nós tivemos a grata satisfação de Uppsala nos procurar para que a gente possa colaborar, então, o nosso país colaborar com a evolução do VigiFlow, que é o sistema utilizado no mundo inteiro, para ter um painel como esse para todos os outros países. Isso é uma honra enorme, né? Mostrando a farmacovigilância do Brasil como uma farmacovigilância pioneira, né? Então, hoje vocês conseguem ir lá agora no site da Anvisa consultar dados de farmacovigilância. E a gente convida todos os professores, se tiver professor nos ouvindo, para irem lá pesquisar, notificarem e também publicarem, né, análises desses dados. Para finalizar, falamos de todo esse fluxo com vocês, né, que vai até a base de dados mundial, e aí, se a gente identificar que tem um sinal de segurança, a gente tem que tomar medidas regulatórias, né? Então, por exemplo, a gente solicitou a inclusão de eventos adversos na vacina da Janssen, em bula, por exemplo, né, sugerimos suspender, restringir o uso em gestantes de vacinas de adenovírus. Incluímos risco de miocardite e pericardite na bula da vacina de RNA, alteração das bulas Janssen e AstraZeneca, colocando o evento adverso raro, que eu falei, como contraindicação, que é aquele como as pessoas que têm histórico de síndrome de extravasamento capilar. E, além disso, ainda fomos o primeiro país a incluir síndrome de Guillain-Barré, não só nas bulas das demais vacinas, mas também na vacina da Coronavac. E fizemos a campanha de farmacovigilância, para que as pessoas pudessem notificar. Nós estamos levando agora para o Congresso Mundial de Farmacovigilância, mostrando o quanto essa campanha impactou no número de notificações, né? Então, a gente tem a participação do cidadão muito perto, fazendo notificação para a Anvisa. Todo esse material, a gente está nas redes sociais da Anvisa, tá? E o que se espera da farmacovigilância, né? Que ela tenha diálogo, então que ela esteja nos fóruns para conversar, então é importante também a habilidade do farmacêutico em dialogar, baseado, claro, sempre técnico-cientificamente,
ter informação qualificada sobre a segurança do uso de medicamentos na nossa população, né, frente ao nosso cenário epidemiológico, inclusive, avaliar o benefício-risco dos medicamentos, né, isso aí é a premissa básica, né, e mais do que isso para mim é evolução, que eu espero muito. Lembra que farmacovigilância também é prevenir, então a gente deve melhorar os resultados do uso dos medicamentos no Brasil, deve promover o uso racional de medicamentos. Onde quer que seja que a farmacovigilância aconteça, ela tem que promover o uso racional. Se ela tem informação, ela tem que divulgar essa informação para que o medicamento seja melhor utilizado, ainda que seja só, entre aspas, com uma alteração de bula, né? E aí a gente tem algumas perspectivas, né, que esses dados abertos de farmacovigilância sejam utilizados para publicações, que a gente também traga um painel público de relatórios de avaliação benefício-risco, que hoje a gente, esse ano, tem um painel pela primeira vez, esses relatórios internos para tomada de decisão na Anvisa. Estamos agora, né, iniciando a utilização desses dados. Como eu falei, a RDC foi do ano passado, então começaram a chegar agora esses relatórios. Fazer inspeções de farmacovigilância nas indústrias, ter interoperabilidade dos sistemas, não só com o SUS Notifica, mas também com os das indústrias, com os hospitais, para que esses dados cheguem mais automaticamente possível para a Anvisa, publicar informes, né, e contar para todo mundo o que está acontecendo, e criar o Sistema Nacional de Farmacovigilância. São alguns desafios, e a gente precisa, como eu falei para vocês, de cada um de vocês, né? Contando o que é farmacovigilância, fazendo, né, o que deve ser feito, como orientando as pessoas sobre os riscos dos eventos adversos, os riscos dos medicamentos, para que a gente possa ser comunicado tempestivamente e possa agir rapidamente. Se a informação não chega para a gente não consegue tomar decisão. Muito obrigada mais uma vez, e eu fico à disposição. Desmutei aqui. Obrigado pela palestra. Foi muito legal para todo mundo. O Luan também, Luan Augusto, chegou a mandar nos comentários que saudade das suas aulas, prof. Aí a gente Beijo, pensou em Luan. rever também. E agora, como terminou um pouquinho mais cedo, a gente pode até estender um pouco o tempinho de dúvidas, que a gente tem um momento de 15 minutos ali no final, e como tem 10 minutinhos sobrando, e tem algumas perguntas, dá para estender um pouco. Tem como colocar a primeira pergunta na tela? Aqui, a primeira que colocaram foi do... Ué, alguém clicou fora. Colocaram. A primeira pergunta é a do Patrick. Como tem funcionado a notificação desses eventos novos relacionados ao Covid? Tem uma tratativa diferente? Em tese, não há uma tratativa diferente em relação ao procedimento de análise, né? Mas há sim uma priorização, Patrick. Então, tudo que chega hoje, tanto dos medicamentos aprovados para Covid, né? E aí a gente tem esse olhar. Outros que entraram como prioridade de análise são os medicamentos para intubação orotraqueal, né? Que é aquilo que eu falei, com as medidas que a gente teve, né? Para evitar desabastecimento, então também entrou como prioridade, e as vacinas, logicamente. Então, se a gente, por exemplo, começava pelos graves, né, a gente continua começando pelos eventos adversos graves, mas as vacinas, por exemplo, a gente analisa 100% das notificações, graves e não graves. A outra pergunta que mandaram foi da Ana Carolina. Ocorre com frequência casos de subnotificação de efeitos adversos das vacinas e de medicamentos? Como agir nesses casos? Foi até uma coisa que você mencionou. Sem dúvida, Ana Carolina. Nós não temos essa cultura de notificação. Eu, ao longo desses anos todos, uma das minhas especialidades, inclusive foi tema do meu doutorado, foi justamente como melhorar tanto a qualidade quanto a quantidade de notificações. Isso eu fiz dentro de hospital, com campanhas para notificação, melhorando o sistema, por exemplo, eu criei um sistema de notificações no meu doutorado dentro de um hospital, que hoje está em 40 hospitais, que acabou sendo implementado nos hospitais universitários, né, para facilitar o envio das notificações, e provei por A mais B que há o aumento de notificações, sim, quando a gente facilita o envio. Agora mesmo a Anvisa
publicou uma nova ficha de notificação, mais simples e também agora com interface para o celular. Então, são algumas medidas que a gente vai tomando para facilitar. Tem até chique agora, tem QR Code, então a pessoa pode só, né, escanear e conseguir acesso à ficha de notificação. Mas o que é importante? Como agir? Vou dar um exemplo. Já que a gente está com um tempinho, né, Miguel? Dá para explicar um pouquinho melhor. Então, por exemplo, quando a gente começou a ver, lá em 22 de junho, que o FDA começou a ligar miocardite em jovens com a vacina de RNA, nós olhamos para o nosso banco. Não, nós não temos nenhuma notificação aqui. Será mesmo que a gente não tem miocardite ou a gente não tem notificação? Né? Já que a gente tinha já milhões de pessoas vacinadas com vacina de RNA, que era a vacina da Pfizer. O que nós fizemos? Além de procurar o próprio fabricante, né? Além de falar com o próprio fabricante a respeito do assunto, que ele deveria estimular a notificação do seu produto e tudo mais, nós fomos falar com a Sociedade de Cardiologia, não é miocardite? Então, vamos tentar falar com a Sociedade de Cardiologia. O que nós fizemos? Além de eles divulgarem o nosso comunicado, nós publicamos um comunicado sobre esses eventos, estimulando a notificação, também estimulando o diagnóstico e tratamento adequado, né, para que o prognóstico seja bom. A gente também fez um evento com a Sociedade de Cardiologia para contar para os cardiologistas que isso estava acontecendo. Nós começamos a ter as notificações. Então, a gente tem que ir fazendo mesmo esse estímulo, conversando com as pessoas adequadas, aquelas que podem diagnosticar e podem trazer informação qualificada para a gente. A outra pergunta é da Yane. Para a pessoa ingressar na área da farmacovigilância, quais soft hard skills são indispensáveis? Quais habilidades ela deveria desenvolver? Primeiro tem que gostar de estudar, como eu falei para vocês, né? Cada hora parece uma coisa nova. Então, assim, eu acho que o gostar de estudar, na verdade, ele deve ser algo para sempre, né? A gente tem que ter interesse pelo que a gente está fazendo, senão a gente fica desatualizado, ainda mais na geração de vocês, muito rapidamente. A outra coisa é que nós devemos, sim, né? Eu tenho até um livro, depois eu pego aqui e mostro para vocês, mas que a gente fala de conhecimentos, habilidades e atitudes em farmácia hospitalar, que a gente escreveu, e ali traz, inclusive, um quadrinho do que você precisa, né, para isso, mas precisa de ter algumas ferramentas de gestão, de gerenciamento de riscos, né, você tem que ter esse tipo de conhecimento, habilidades, como eu falei, de comunicação, de entender, por exemplo, eu fui fazer MBA em marketing, né, e aí as pessoas falam, você é doida? Você está fazendo aqui, fazendo uma farmacêutica de hospital público, fazendo MBA em marketing, por que você está aqui? Eu falei, porque eu quero convencer meu cliente a notificar. Eu preciso, o meu negócio é a segurança do paciente. Se eu não engajar essas pessoas, eu não vou conseguir fazer isso acontecer. Então, eu fui não só pensando em propaganda, que é uma parte do marketing, mas em estratégia, que é o marketing, né? E aí fui estudar isso, por exemplo, para eu entender um pouco melhor, né? E essas coisas a gente vai... E atitude, gente, porque assim, a gente tem que, para a farmacovigilância, você tem que o tempo inteiro pensar no outro. Se você pensar com egoísmo, você deixa o outro morrer. E é literalmente isso. Eu fiz muita terapia, inclusive, para entender, às vezes, que eu não conseguia evitar um evento adverso. Um paciente cair da cama, sei lá, e ter um traumatismo craniano. Eu tinha que promover protocolos e convencer as pessoas a aderirem, inclusive o paciente, né? E estudar, medir, gerenciar, porque se a gente não tem os dados, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe gerenciar. A queda, por exemplo, um dos maiores motivos de queda de paciente, que eu nunca imaginei que paciente caía. Na faculdade de farmácia, ninguém nunca me disse isso. Quando eu fui gerenciar a segurança do paciente em um hospital, eu falei assim, gente, o paciente cai, né? E o que eu vou fazer com isso? Então, eu fui estudar também isso. E aí, uma das coisas é que a pessoa vai visitar, abaixa a grade. Uma coisa é não ter grade no leito, mas hoje os leitos normalmente vêm com grade. Tem grade, a pessoa baixa para conversar, sentar ali do lado, e não levanta a grade. O próprio acompanhante, familiar e tudo, ajuda a queda acontecer. Então, a gente tem que explicar, tem que convencer, enfim, implementar protocolos e medir para ver se está melhorando ou se está piorando. Isso é muito importante. Até hoje, o brasileiro tem dificuldade de documentar. Então, você não vai ter os dados, não vai conseguir gerenciar. Tentei resumir.
E a parte essencial também para toda e qualquer pesquisa, que é você conseguir ter os dados para fazer qualquer tipo de análise. Em qualquer lugar que você queira trabalhar, vai precisar. Miguel, é isso. Como eu estou na universidade, não tem tanto tempo, as pessoas, né, falam, eu sempre me interessei, eu estava na faculdade, eu fui, não bolsista, como fala? Tutora, monitora de gestão, porque eu me interessei, a professora, nossa senhora, alguém se interessando em ser o meu monitor, né, porque é monitor de gestão, e eu tinha isso, porque eu falei assim, gente, se a gente, em qualquer lugar que a gente esteja, se eu estiver na bancada, se eu estiver querendo fazer só pesquisa, que eu quisesse ser um grande pesquisador, ou se eu for, sei lá, né, o ministro da saúde, eu preciso entender de gestão. Então, onde eu estiver, eu preciso entender de gestão, que é justamente isso, ficar atento aos dados. Se eu não tenho dado, eu não gerencio. Tem como colocar a próxima pergunta? Opa. Da Natália, qual a diferença dos papéis de atuação da Anvisa e do Ministério da Saúde no processo de vacinação que tem ocorrido? Isso, cada um tem o seu papel. Então, a Anvisa antes analisa, né, a qualidade, a segurança e eficácia dos produtos em potencial para vacinação, certo? Então, a vacina aprova, ele está no mercado. O Ministério da Saúde pode comprar ou não, por exemplo. Isso já é uma diferença, né? Porque aí está no mercado e o Ministério da Saúde vai avaliar se vai adquirir ou não. Então, aí, feito isso, ele vai fazer a administração do produto, né? Então, vai estar no Programa Nacional de Imunização, isso pensando na vacinação. E ele vai monitorar o evento adverso. Então, ele pode definir, por exemplo, por uso off-label do produto. Isso a Anvisa não pode interferir, né? E aí a gente tem que monitorar os dados, tanto eles daquele uso off-label, por exemplo, que ele define, e nós aqui também fazendo a farmacovigilância desses produtos. Essa é a diferença, assim, né? Porque eles são prestadores de assistência ao paciente. E nós, a regulação do mercado. A próxima foi da Milena. Existem oportunidades... Ué, você tirou... Aí. Existem oportunidades de estágio nessa área? Diversas oportunidades, Milena. Milena é um nome muito bonito, que é o nome da minha filha. Só a grafia é diferente, mas é o nome da minha filha mais velha. Existe sim, inclusive a Anvisa. A Anvisa abre para estágio, eu tenho vários alunos que fazem estágio na Anvisa. Hoje a gente tem 5 estagiários, se eu não me engano, de farmácia com a gente, mas também existem todas as indústrias farmacêuticas. Agora eu posso falar uma coisa para vocês, eu tenho maior orgulho, se tiver alguém me ouvindo aqui, se manifeste, porque eu tenho maior orgulho dos diversos alunos que passaram por mim no hospital, que foram fazer estágio comigo lá, e que hoje são contratados das indústrias, são chefes de indústrias super importantes em farmacovigilância. Eu fico me sentindo muito velha, mas também muito feliz, né? Porque são alunos que passaram comigo lá no hospital, lá no início, e que por ter essa experiência de um estágio nos hospitais, então tem vários hospitais de vocês aí, né, que tem. Só avisando aqui, só um minutinho, gente. A aula da aluna da filha mais nova. Desculpa, a gente faz assim. Acontece, é home office. Estou avisando que tem que colocar a aula da mais nova. E aí, você tem oportunidade dentro das indústrias e tudo mais, e para ficar contratado, inclusive, porque essa área está crescendo muito. Pode colocar a próxima. É da Júlia. Quais medidas a farmacovigilância adotou em relação ao uso exacerbado de remédios inadequados durante o período da Covid? E teve alguma tentativa de quebrar esse pensamento de exposição de efeitos adversos, que foi algo que até entrou muito no debate público? Bom, teve sim, a gente fez uma publicação esse ano de um alerta, né? O ano passado também teve publicação de alerta para alguns produtos em específico, né, sobre os efeitos adversos. Esse ano a gente fez 2 publicações de alerta, uma sobre o uso inadequado de medicamentos, então o uso irracional, né? Tem esse alerta lá no site da Anvisa, nas redes sociais também, se vocês quiserem lá no meu Instagram também, vocês podem entrar, eu coloquei professora.elaine Capucho, tem um link que vocês entram em todos os links de alertas da Anvisa também. E aí, a gente publicou isso e publica também para paracetamol, porque a gente percebeu que as pessoas estavam utilizando muito paracetamol para evitar os eventos adversos das vacinas,
E paracetamol causa evento adverso muito grave, como hepatite, por exemplo, né? Então, teve sim, a gente foi alertando, né? E sempre que convidados a tratar do assunto, a gente vai e fala, né? O que está aprovado pela Anvisa. Uma coisa também que eu acabei esquecendo de falar, quando estavam falando de estágio, que, tipo, dentro da própria faculdade a gente tem oportunidades na área. E uma coisa que me veio à cabeça foi o Observium, que tem até uma página no Instagram, que é o Observatório de Vigilância e Uso de Medicamentos da Faculdade de Farmácia da UFRJ. E aí, quem tiver Isso interesse, mesmo. pode seguir lá e entrar em contato também e ver como é que se insere melhor na área. Isso, e tem vários hospitais, os hospitais federais do Rio, tem farmacovigilância também, né, nas gerências de risco, então é uma oportunidade bem legal de estágio. Tem mais alguma? Aí, mandaram. Natália, como farmacêutico e os estudantes de saúde podem combater as informações falsas sobre os efeitos adversos das vacinas? Dando a informação correta. Um dia me perguntaram e ficaram bravos comigo porque eu falei que às vezes a gente não tem que dar bola, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente não vai conseguir lá convencer a pessoa que quer fazer uma fake news. A gente tem que dar a nossa versão, a versão da ciência, né? Então, a gente vai dar a versão da ciência e aí a pessoa, né, ela vai confiar no que ela quiser. Às vezes ela quer ser convencida do contrário, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente tem que dizer que isso, né, isso não tem evidência científica, utilizar as evidências científicas, né, para a população, tentar explicar de maneira... Outra coisa muito importante, falando das habilidades, né, é a gente falar a língua do povo. Porque, né, se você for falar numa linguagem muito técnica, as pessoas não vão entender. E aí elas vão acabar indo mesmo para aquele que fala a língua do povo numa fake news, né? Então, é importante que a gente consiga também trazer essa linguagem técnico-científica, dessas evidências científicas. Você não vai falar de uma revisão sistemática, com meta-análise trouxe isso, mas olha, a melhor evidência que existe, todos os cientistas procuraram, até o momento é isso aqui que é o melhor. Então, é importante a gente fazer isso, seguir as redes, compartilhar essas informações que são informações adequadas. A outra do Patrick, se eu não me engano, ele estava se referindo à farmacovigilância no geral, mas ele comentou: a ideia é criar uma rede sentinela de farmácias. Isso, no início, foi pensado, Patrick, que é as farmácias sentinela, mas nesse caso não seria muito assim trabalhar com algumas farmácias, né? Como é o caso da Rede Sentinela, tem alguns hospitais que estão dentro, é contar com todo mundo mesmo, né? Eu espero que ano que vem vocês vejam isso bombando por aí. Acabaram? Ah, não, tem mais uma. João Vitor Lucena. Quais os desafios para se trabalhar com farmacovigilância no Brasil? Enormes, muitos desafios, como eu falei para vocês, muitas noites mal dormidas, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que começa com o desconhecimento das pessoas acerca da farmacovigilância, né? Mas, por outro lado, a gente tem essa oportunidade de contar o que é, né? Então, muitas vezes a gente tem essa oportunidade quando o bicho está pegando, né? Como aconteceu há pouco tempo aí, que inclusive eu fui atacada nas redes, precisei fechar meu Instagram e criar um outro, por isso que eu criei um professor aí aberto, porque me atacaram mesmo, entraram lá no Instagram e me atacaram porque eu fui falar que ainda estava mantida, né, a relação benefício-risco para a vacinação de adolescentes, né? E então, enfim, porque um dos grandes desafios é esse, são as fake news, então quase todos os dias eu tenho que responder a isso, então chegam demandas para que a gente possa dizer se é fato ou se é fake, né? Mas eu acho que o maior desafio mesmo é a gente trazer os dados, né? A subnotificação ainda é algo muito importante. Então, como eu falei para vocês, a minha prioridade não é dar bola para as fake news, mas é produzir informação com transparência, com seriedade. Então, quando a gente tem a informação, quando as notificações chegam, a gente consegue trabalhar, né, e dar essas informações adequadamente para a população, em tempo, né, oportuno, e é isso que me move. Tem mais uma.
Também na Natália, em alguns sites há informações sobre diferenças de efeitos colaterais entre homens e mulheres no que diz respeito à vacina de Oxford. Essa é uma informação verídica? Porque muitas vezes o pessoal começa a olhar e não sabe mais se é verdade ou não as informações. Bom, as vacinas, a vacina de adenovírus, a gente não tem um perfil muito diferente entre homens e mulheres. Em alguns países eles viram essa diferença entre homens e mulheres, a gente ainda não viu essa diferença que fale, olha, para mulheres de tal idade, a gente vai restringir a utilização, não. Mas, por exemplo, a gente já viu para miocardite em jovens, né, que acontece um pouco mais com homens, com meninos, né? É uma característica, inclusive, da própria miocardite, mas a miocardite é relacionada à vacinação também. Então, não há, assim, algo, né, que você fale, isso daqui só acontece com homens ou com mulheres. A gente está monitorando isso e tentando entender esse perfil, mas ainda não tem algo que eu possa te dizer, assim, esse tipo de evento aqui. A miocardite, sim, que já foi um pouco mais relacionada a jovens, meninos jovens, né, homens. Eu acho que essa foi a última pergunta que tinham. Ou acabaram de mandar uma. A Natália acabou de mandar outra. Por que a vacina da Sputnik não foi aceita pela Anvisa no Brasil? Existiu algum problema no protocolo de produção? Natália, tem todo esse material da vacina da Sputnik no site da Anvisa, né, dos porquês, não foi só um porquê, né? Então, tem várias questões de documentação, de métodos, né, de padronização, de avaliação, para você comparar o benefício, o risco, o método de avaliação dos resultados, dos estudos clínicos. Então, são vários parâmetros que foram bastante, se vocês forem lá no YouTube mesmo, vocês jogarem, vocês vão achar as reuniões que discutiram isso, os pareceres, tem tudo, no site da Anvisa tem tudinho, todos os documentos, inclusive de farmacovigilância, a nossa parte analisando os tipos de eventos que acontecem, para a tomada de decisão de liberar ou não o uso para registro aqui no Brasil. Então, tá tudo lá, público. E agora eu acho que encerrou de fato todas as perguntas que tinham. Primeiramente, agradecer muito pela palestra. A gente adora trazer o pessoal para falar aqui, é sempre um prazer para todo mundo. A gente também é um assunto importante, a gente quis trazer e você se disponibilizou. A gente está grato, de fato. De avisos, para o pessoal que está assistindo, o formulário de presença já fechou, então, se todo mundo já assinou, para ter o certificado no final, e eu acho que era isso de avisos mesmo. E os momentos que a sua filha apareceu não atrapalhou, não. Foi um momento de fofura. Muito obrigada. Elas aparecem, é sempre assim, bem na hora, eu deixo tudo prontinho, deixei tudo arrumadinho lá na mesinha dela, mas ela apareceu de qualquer jeito. Eu agradeço imensamente, parabéns pela realização do evento, eu acho que a gente ter os estudantes interessados em trazer esses temas para mim, então, quando vocês falaram, não, vamos embora, vamos lá, porque a gente precisa falar sobre o assunto, eu agradeço imensamente, beijo para vocês, sucesso no evento, e qualquer coisa estamos por aí. Obrigada. Lembrei agora uma outra coisa. O pessoal pode te contactar por alguma rede, um Instagram? Pode. Eu coloquei lá no chat, lá no iniciozinho da palestra, eu coloquei o @professora. Prof. A. Ponto Elaine Capucho. Como eu falei, a minha pessoal eu tive que fechar, porque foram ataques imensos, a minha pessoa, inclusive, por eu usar máscara, eu uso com muito orgulho e continuarei utilizando. E também vou defender as vacinas sempre que elas mantiverem relação benefício-risco, e o meu LinkedIn, então podem fazer contato por essas vias. Então, quem tiver interesse em se manter informado, já sabe. Lá eu divulgo o evento que vai acontecer gratuito, né, o que está acontecendo. Esse evento mesmo eu divulguei lá para o pessoal que está acompanhando, por isso que tem aluno meu aqui, inclusive. Beijo, Luan, e beijo quem mais estiver por aí, que eu não vi aqui na lista. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.
E é isso, gente, por enquanto. A gente vai passar um videozinho da Voito, relembrando o sorteio. O formulário também vai ficar aqui na tela.